Então vamos lá, boa noite, bem-vindos todos novamente. Então queria agradecer quem já está aqui, quem vai chegar daqui a pouco, falar que vocês estão acima da média de outras pessoas, né, concordando em estar aqui de noite, depois do trabalho, depois de um dia corrido que todo mundo tem, para aprender mais um pouco, para ouvir mais um pouco sobre esses temas que são tão importantes para a liderança hoje em dia, né, de inovação, de soft skills, de agilidade. Então, por mais que sejam temas que a gente está sempre ouvindo, é sempre muito bom a gente estar ouvindo de outras pessoas com outras perspectivas, né? Com outros, vão caindo outras fichinhas aí para temas que às vezes a gente acha que já é conhecido, né? Mas sempre que a gente ouve de novo, a nossa percepção muda e a gente vai aprendendo coisas novas, né? Isso faz parte da inovação, a gente está sempre antenado com isso e é isso que vai diferenciando a gente, né? Quanto mais a gente vai ampliando essa visão, ampliando esse conhecimento, mais vai dando repertório e a gente não fica naquela zona de ignorância, né? Quanto menos a gente sabe de algum assunto, parece que dá mais confiança de falar sobre ele, né? Tem o efeito Dunning-Kruger que fala isso. Então, quanto mais a gente vai pesquisando sobre o assunto, a gente vai percebendo que, putz, eu não sei tudo aquilo que eu achei que eu soubesse, então deixa eu estudar, deixa eu ver um pouquinho mais, porque eu preciso aprimorar esse ou aquele tema, né? Então, ficar nessa zona de ignorância é sempre um erro, né? Deixa a gente cego e prejudica em muito a inovação e a inovação que a gente vai fazer para o time ali também, tá? O Jeff Bezos sempre diz, né, que o perigoso é a gente não evoluir, então, cada dia um pouquinho mais. Hoje vocês vão evoluir um pouquinho mais, então, nesses temas que a gente trouxe, então, de inovação e soft skills, vamos entender como é que isso tudo está conectado. E aí, para quem não me conhece, que está chegando agora, né, eu sou a Paula Coscarelli, quem veio convidado do Alê, né, não me conhece, quem veio convidado da Paula talvez não conheça o Alê, então a gente vai se apresentar para vocês. Eu sou a Paula Coscarelli, os últimos 15 anos da minha carreira foram dedicados ao RH, né, como BP de RH em empresas de tecnologia. Então, eu fui entendendo como funciona, né, o comportamento da liderança, das equipes, a linguagem usada aí por esse público, o que dói, quais são os desafios, quais são as dores, principalmente como ajudar e como desenvolver esses líderes e essas equipes, né, entendendo toda a transformação digital e o efeito que isso causa no comportamento e no relacionamento das pessoas, de líderes e liderados. Então, eu me tornei aí uma especialista em liderança do futuro, né, com as habilidades do futuro, né, o futuro daqui 5 anos é o futuro hoje, então quais as habilidades que os líderes precisam aprender, lapidar, usar melhor. E importante comentar também que vocês estão vendo ali no meu fundo, né, eu sou uma consultora parceira da GPTW, eu acredito que os melhores líderes querem trabalhar nas melhores empresas, e as melhores empresas também querem os melhores líderes, então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E aqui no próximo QR Code, vou ficar feliz aí com vocês se conectando comigo, tá? No próximo aqui, ó, tem o QR Code para vocês entrarem, quem ainda não tiver, lá na comunidade WeLeaders. São os mais de 400 líderes. Começou primeiro pelos meus mentorados, depois foi vindo um, outro. E hoje a gente está lá em mais de 400 líderes que estão envolvidos com tecnologia de alguma forma, né? Não só de empresa de tecnologia, mas que estão antenados, querem aprender, querem crescer, querem falar de inovação, querem entender todo esse contexto de mudança e se melhorando cada vez mais como líder. Então, quem ainda não está super convidado para entrar lá na comunidade, compartilhar com a gente. Uma vez por mês, mais ou menos, eu faço os encontros, eu comecei a fazer esse ano. Na verdade, eu fazia um tempo atrás, depois parei no ano passado, e esse ano eu voltei, então esse ano é o nono encontro que a gente está tendo na comunidade, e sempre os temas vocês que vão escolhendo, trazendo, e enfim, para a gente discutir. E aí eu convidei o Alê para esse nosso nono encontro para falarmos sobre inovação, soft skills, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Vai lá, Alê. É isso aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. A galera vai entrando, a gente vai incluindo todo mundo na medida do possível. Passei aí no chat meu LinkedIn, para quem não está conectado, umas pessoas novas aqui que eu estou conhecendo hoje. No mercado, o pessoal me conhece mais como Abdala, né? Nos últimos anos, trabalhei muito como executivo na parte de inovação e governança de agilidade. Então, já estou aí tanto na TOTS, nós eu tenho aqui minha amiga a Sol, já trabalhou bastante tempo na TOTS, então na jornada dela eu passei uma jornada também ali no qual nós conhecemos, na Globo, Bematec, trabalhei no agronegócio, numa empresa chamada Timov, que depois foi comprada por um grupo de investidores,
Microsoft, uma empresa francesa que chamava Bull, e depois foi comprada pela Atos, empresa de seguros, e já passei banco, trabalhei no primeiro banco digital, que foi o Banco Original, onde a gente usou praticamente inovação na veia mesmo, de criar o primeiro banco digital do Brasil. Então, tivemos bastante ações no Banco Central, apresentações, etc. E foi ali que eu conheci bastante gente e aprimorei bastante coisa também quando a gente fala de inovação e de liderança para esse modelo atual, né, de transformação. Depois do ramo executivo, em 2023, ali eu resolvi empreender. Eu já tenho a minha empresa, já desde 2014, mas fui balanceando. Em 2023 virei a chave, então hoje eu cuido aqui das operações da PPM Education, uma empresa voltada à educação, desenvolvimento de soluções, consultoria de agilidade, treinamentos e também palestras e ações com startups. Também sou conselheiro de algumas startups e professor do IBMEC, Digital House, Conquer, tudo voltado a métodos ágeis, a formação de líderes e equipes para essa era digital. Então, muito prazer a todos e espero aqui dentro desse bate-papo que a gente vai fazer, interagir bastante com pontos aqui que eu e a Paula trouxemos, que a gente vai provocar bastante vocês aqui, em 5 itens apenas, mas poderia ser mais, mas obviamente o tempo não permite, mas vão ser 5 pontos aqui que vocês vão de fato serem bastante provocados e esperamos que vocês também tragam bastante nuances aqui nessa noite de hoje. Obrigada, Abdala. É isso aí. Então tá. Então, para a gente começar, vamos fazer alguns combinados aqui. Como a Lê falou, vamos interagir, perguntar, né, para ser um bate-papo, não só para nós dois ficarmos falando, mas tragam também, né, o que vocês estão pensando, quais são as dúvidas. Vamos pedir aqui o foco de vocês, né, nesse tempo dedicado aqui para conversar com a gente. Então, deixa de lado aí um pouquinho o seu e-mail, outras coisas, e foca aqui, né? Até para a cabeça relaxar. Quando a gente está fazendo 200 coisas ao mesmo tempo, a cabeça sai uma fumacinha ali, né? Então, vamos concentrar aqui por um tempinho. E aí a gente quer saber o que vocês têm de dúvidas, né? Curiosidades, desafios sobre esses temas que a gente vai falar hoje, né? Sobre inovação, sobre como fazer o time inovar. Então, a gente preparou aqui um Mentimeter para vocês preencherem e contarem ali para a gente. Aí. Puxa o QR Code aqui que está na tela de vocês, aí vai aparecer, só tem uma questão, mas uma questão bem provocadora, e aí vocês vão ter 3 opções de respostas ali, vão poder colocar 3 opções. Então coloca aqui para gente essas respostas que vai apresentar aí na pergunta para vocês, e aí já daqui a pouco eu já compartilho o resultado. Quais dores para fazer o seu time inovar? Que tipo de dores que vocês sentem aí dentro das organizações que vocês trabalham? Dentro das suas próprias empresas, que você sente dores ali para fazer seu time inovar. Então, atualização, tecnologia, gestão, investimento, comodismo, atitude, arriscar fazer algo diferente, conhecimento, iniciativa, cultura empresarial, investimento e conhecimento estão a pauta principal. Cultura empresarial, interessante. Que mais? Se todo mundo já completou ali, só dá um sinalzinho de fumaça. Já dá de bom tamanho aqui quando ele aparece aqui bem destacado, o Que tem pessoal mais votos, né? votos. Então, investimento, conhecimento, administração do tempo, pensar fora da caixa. Tem um cenário interessante quando a gente fala pensar fora da caixa, né? Como a gente fala que foguete não dá ré, já quebrou paradigma, né? O Elon Musk acabou de quebrar esse paradigma. O foguete dá ré. E dá ré muito bem feito, até faz baliza muito bem do que muita gente parando o carro, mas tudo bem. Agora, quando a gente fala de pensar fora da caixa, tem alguns cenários, né? Acho que a gente pensa bastante fora da caixa. A questão aqui é como vocês colocaram alguns pontos, que nem arriscar a fazer, tem uma cultura empresarial que impede, né, que essas ideias sejam aplicadas, atitude. Será que a atitude dos líderes, a atitude das pessoas de fazer acontecer, atualização de tecnologia, será que a tecnologia que a gente tem hoje nos faz fazer acontecer? Então, são cenários que só pensar fora da caixa não faz sentido, mas não é só isso também que impede, né? Mas é interessante. Então, beleza, acho que não teve mais atualização. Paula, podemos seguir. Já tem um primeiro retrato aqui bem interessante para o nosso bate-papo de hoje. Então, o primeiro tema aí que a gente elegeu, né, das 5 etapas para fazer o seu time inovar, principal, né, criar sempre um ambiente seguro para ideias, né, para você ter ideias, para o seu líder ter ideia. E quando a gente fala de inovação, a gente precisa mudar mentalidade. Primeiro de tudo,
a inovação não é só tecnologia, né? Então, a inovação está principalmente ali pautada em mudar ideias, mudar a mentalidade, mudar o mindset, né? Para quem prefere em português ou em inglês, né? E mudar a mentalidade das pessoas, fazer gestão de mudança envolve muito soft skill, né? Muito. Então, os líderes precisam estar preparados, ter um olhar aí mais ampliado no seu time, se realmente estão conseguindo criar esse ambiente seguro para que eles possam ter ideias. Então, na teoria, a gente até acha que sabe muita coisa, né? Mas como é que a gente cria isso? Então, será que inovar é só responsabilidade de tecnologia ou pode ser em outras áreas? Será que criar esse ambiente seguro para ter ideias é só uma função do RH? Né? Então, a gente já viu aí que só trazer mesa de ping-pong, né? Só trazer puff, pintar colorido, etc., não é suficiente para inovar, né? Então, já tem outras evidências aí de que isso por si só não é garantia para nada disso, né? Então, na prática, como é que a gente cria? Como é que a gente vai criar esse ambiente para o colaborador dar o melhor dele, né? Trazer as ideias, para o líder conseguir ensinar, para que eles possam pedir ajuda. Então, eu convido a Ale para discutir um pouco e depois eu tenho mais alguns highlights ali para trazer para vocês para a gente colocar em discussão também. É isso mesmo. Eu acho que o ponto principal que eu quero que você, desse primeiro item para todos vocês, e deixa anotado muito bem isso, são 3 P's. P's de patos. Pessoas, processos e produtos. Tá? Todo um cenário, quando você vai começar a fazer para um time começar a inovar, você tem que pensar nesses 3 fatores. E até mesmo, quando a gente fala desses 3 fatores, o mais difícil, pessoas. Você começa a fazer um processo para inovar, você tem que entender o contexto onde você está. Então, muitos líderes, quando chegam em um determinado ambiente, cenários, departamentos, empresas, você primeiro passo que você tem que entender são o contexto onde você está pisando, como que a coisa roda, como que as coisas operam, como que as coisas são feitas. Você tem que se contextualizar em cima disso. E aí, com base nessa contextualização, você começa a criar os seus modos operantes nesses 3 pilares: pessoas, processos e produtos. Pô, Abdala, mas é questão de tecnologia. Questão de tecnologia, ela é um meio facilitador. Hoje a gente tem várias formas de fazer as coisas acontecerem. Agora, como que você prepara seu time? Como você prepara a sua equipe? Como que você faz com que essa galera perca o medo de inovar e sem ser crucificado, de sofrer retaliações ou coisas do tipo? Então, você tem que criar esse ambiente, criar uma cultura. Quando a gente fala de transformação, de digitalizar tudo, primeiro passo é você mudar o comportamento das pessoas. Né? Ou seja, a forma de como você trabalha 10, 15 anos atrás agora se modificou totalmente. Como que você trata gerações, né, mais experientes com as gerações mais novas? Então, você conhecendo esses pontos, você começa a criar um ambiente que o time possa entender o seu contexto de negócio, entender as suas nuances, entender a tecnologia que é aplicada e aí, principalmente, fornecer ideias, fornecer cenários, que até tem aqui, ó, empresas inovadoras têm uma taxa de crescimento anual em torno de 3%, em comparação àquelas que não investem em ambientes criativos. E aí que a Paula falou, não adianta você pôr um puff, pintar a sala, mudar o layout. Ajuda, mas vai muito da atitude, tanto do líder, dos liderados, da cultura da organização, de você quebrar paradigmas, de você aos poucos criando esse modelo e principalmente fazendo o seu time, o seu ecossistema, aquelas 3 pessoas, aquelas 5 pessoas, aquelas 10 pessoas fazerem algo diferente e isso começa a se propagar para dentro da organização. Eu trago muito o exemplo do Banco Original, quando a gente começou em uma área, em um produto que foi a abertura de conta, a rodar um modelo ágil, a criar cenários de ideias, a fazer com que o time tracione. Depois que isso começou a tracionar, todo mundo começou a ver, pô, Abdala, mas como que a gente faz isso? Como que a gente pode trazer isso para essa área? Como que a gente pode montar essa área desta forma? E aí você começa a disseminar o modelo. Certo, Paula? É isso aí. E eu trouxe aqui alguns outros dados bem interessantes também. Na pesquisa da GPTW, de uns 2, 3 anos para cá, eles criaram esse Innovation Velocity Rate, o famoso IVR que a gente chama, tá? Que é para entender o quanto que as empresas estão aptas a trazer inovação. Então a gente pergunta para os colaboradores, pergunta para todo mundo, né? No último ano, quantas oportunidades significativas você teve para desenvolver novas e melhores formas de trabalhar?
Então, a inovação não precisa vir sempre só da cabeça do líder, né? Então, pode vir de qualquer pessoa que esteja ali na tua equipe até fora da tua equipe. Às vezes, teu colaborador conversa com alguém na hora do almoço que dá uma baita de uma ideia que vai resolver aquele problema que vocês estão ali tentando há vários dias, e sempre quem está de fora tem uma percepção diferente e consegue fazer isso acontecer. Como o Ale falou, aceitar, ouvir as ideias, né? Não julgar, não fazer bullying, fazer gracinha, ou às vezes não é o líder que está fazendo, mas são dois colegas, que não vai, que idiota, vai, qual a sugestão que o fulano ali está dando? Ah, a gente já fez, olha como é burro, olha como é isso, como é aquilo. Então, o líder tem que ficar de olho nisso também para proporcionar esse bom ambiente. E aí a gente vê que empresas de tecnologia estão na frente, quando analisadas por esse índice, né, do IVR, ali com 35%, né, e indústrias, produção, manufatura, vem ali na rabeira, né? Então a gente fica feliz que empresas de tecnologia estão mais avançadas, estão puxando o bonde aí para frente, mas olha lá, só 35%, tem muito mais chance aí da gente trazer inovação para dentro das empresas, tá? Não só ali nas melhores para trabalhar, mas em qualquer empresa. Outra coisa interessante, quando a gente olha esse IBR, ele analisa, né, os resultados em 3 graduações. Então, quando as empresas estão em fase de atrito, ou seja, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, eu sugiro para ele, ele não deixa, ele não me ouve, ele tira sarro, ele fala, tá bom, a gente vai ver e nunca vê. Então, essas são, né, a gente tenta, mas não consegue, é a fase de atrito. Então, a gente vê aqui que tem 34%. A fase intermediária, quer dizer, algumas coisas são aceitas, outras não, algumas áreas sim, outras não, algumas oportunidades, né? E 20% que tem várias ou muitas oportunidades. Então, a gente consegue ver que tem 66% aí das empresas que estão conseguindo, de alguma forma, trazer inovação no seu dia a dia, e isso é muito bom. E também reforçar com os colaboradores que, de novo, não precisa ser uma inovação super mega disruptiva, né? Então, a gente tem várias etapas, várias fases de inovação, desde melhorias incrementais, etc., que podem ser consideradas ali como inovação também, tá? Às vezes a gente fica, eu já conversei com vários líderes em empresas que às vezes eles ficam esperando, né, aquela baita inovação disruptiva e não traz aquelas sugestões que no dia a dia vão facilitar muito a vida da gente. E aí a gente vai para a etapa 2, né? Então, como incentivar a diversidade de pensamentos? Quando a gente falava, né, principalmente eu ali em RH, quando a gente falava em diversidade um tempo atrás, era só conversar sobre as minorias, né? Começou com LGBT, depois eram sobre negros, depois veio o PCD, e hoje a gente sabe que diversidade não é só isso, é diversidade de pensamento, é diversidade de histórico, de experiência, de tudo mais diferente que a gente pode ter ali no ambiente de trabalho e no ambiente que a gente convive, né? Então, vou convidar o Ale para trazer para a gente, né? Como é que a gente incentiva isso no dia a dia? Quem que a gente precisa ter no time para provocar essa diversidade? Ou se a gente já tem um time ali formado que não está assim tão diverso, como é que eu provoco isso? Como é que a gente faz para... A gente tem ou tinha pelo menos, né, uma tendência de contratar pessoas parecidas com a gente. E aí o time acaba ficando sempre com um jeitão, com um perfil, né? Então, como é que a gente muda isso? Eu, por exemplo, eu sempre trazia pessoas que soubessem trabalhar muito bem com Excel e PowerPoint, porque eu odeio, né? Então, eu sempre tinha que ter alguém na equipe que fizesse isso para mim, né? Então, já é uma diversidade, porque eu estou pondo um perfil complementar àquilo que eu tenho dificuldade, né? Então, conta pra gente, Ale, como é que a gente trabalha no dia a dia para trazer mais diversidade, então, de pensamentos? Perfeito. E vamos anotando, pessoal, os pontos que vocês vão ver em cada etapa, porque aí no final a gente consegue interagir e trazer as opiniões e os pontos também de vocês, tá? Mas essa parte de diversidade, primeiro, começa com a quebra de paradigma, principalmente dos líderes, em um modo geral, e todos os setores, de você não trazer pessoas melhores que você. Acho que esse é o primeiro ponto. Você está aberto a você trazer profissionais, independente homem, mulher, cor, sexualidade, enfim, não importa a idade, não importa o cenário, importa se você tendo uma necessidade, você tendo um contexto, com que tipo de pessoas que podem agregar valor. Eu sempre vou muito na ideia de como eu posso trazer pessoas que podem fazer isso melhor do que eu. E isso é uma quebra de paradigma fundamental quando, principalmente, a gente começa a trabalhar nesta era digital num formato como vocês estão vendo aí na tela, quando a gente fala de squads inteligentes, ou seja, formato de squads, times multidisciplinares.
Por quê? Porque quanto mais eu tiver um time multidisciplinar, uma pessoa, um time de 3, 6, 7 pessoas que tem uma multidisciplinaridade de conhecimento, ela vai ser ela vai ser menos dependente do mundo externo. Essa equipe ela vai ter tanta capacidade de resolver os seus problemas e uma integração muito forte que ela vai criar um modelo de trabalho dela mesma. Agora, para se criar isso, você tem que ter alinhado lá os 3 P's que a gente falou na etapa anterior, mas principalmente uma quebra de paradigma, onde a liderança que ali se coloca, ela tem que estar muito aberta a fazer isso, muito aberta a ter essa diversidade, muito aberta a ver pontos falhos ou pontos que ela não tem a capacidade de fazer muito bem, mas de trazer pessoas que sejam melhor do que ela e que possam fazer muito mais para que essas pessoas cresçam, que essas pessoas comecem a ganhar corpo. E aí, obviamente, essa liderança ela começa também a ver novos ares. Mas, infelizmente, como a gente fala das lideranças que foram moldadas na gestão 1.0, na gestão 2.0, e agora a gente está numa gestão de 3 saindo do 3 e indo para 4.0, é uma gestão muito que eu falo do Senhor dos Anéis, né? Acho que todo mundo aqui deve ter assistido o filme Senhor dos Anéis, o Sméagol, o meu precioso, o meu anel é meu e acabou. Esse tipo de liderança não dá mais, esse tipo de cenário não dá mais. Então, quando a gente fala de diversidade, não é só você trazer pessoas com sexualidade, idade, conhecimentos, etc. Você traz pessoas agregando valor para dentro do seu contexto de negócio, para dentro do seu contexto de desafio, para dentro do seu contexto, falar, preciso criar um substituto. E aí, com base nisso, você começa a ter uma lucratividade maior, você começa a ter resultados mais expressivos com pensamentos diferentes. A ideia lá do item 1, de você inovar, começa a ganhar corpo, porque as pessoas vão pensar diferentes, vão fazer quebra de paradigmas. Por que as empresas hoje, fintechs e outras empresas como a iFood, por exemplo, cresceram tanto? Porque já vem com esse modelo e essa forma de liderança olhando para essa revolução industrial. Então você começa a escalar isso de uma forma muito interessante. De novo, trabalhando com times multidisciplinares, para que essas ideias afloram e a execução e a diversidade começam a acontecer. Aqui a gente tem alguns dados da GPTW, do recorte do estudo sobre diversidade, né, as empresas premiadas ali por diversidade, e aqui tem todos não, mas muitas evidências de que investir em diversidade de gênero vale a pena, em questão étnico-racial vale a pena, LGBTQIA+, vale a pena, PCDs, pessoas com deficiência, vale a pena, e tudo isso vai compondo essa diversidade que a gente está falando, tá? Para entender, né, o que uma pessoa com deficiência pode trazer de necessidades de produtos diferenciados que a tua empresa não tinha pensado antes, né? É um nicho de mercado, qualquer um deles aqui pode trazer ideias para nichos de mercado que a gente só acostumado com uma coisa não vai pensar. Se você tem o teu time todo igualzinho a você, muito parecido, também eles não vão pensar. Então é muito importante a gente sempre trazer, né, por essa diversidade de pensamentos que vai enriquecer a inovação, as soluções que a gente vai trazer e outras coisas mais, tá? E uma coisa muito importante, temas de diversidade não é responsabilidade de RH. Ah, o RH vai fazer uma política, então tá, pronto, ó, enfia lá não sei quantos PCDs e tudo certo. Não é isso, tá? O RH ele vai olhar assim para a legislação, o que precisar, vai proporcionar abertura de vaga, algumas ações, algumas campanhas de conscientização. Mas no dia a dia, quem tem que olhar para isso são vocês, somos nós que somos líderes, tá? Outra, investir em 50 mais vale a pena, né? Tem muita gente aí de 50 mais preenchendo vaga de geração Z que não quer trabalhar presencial, traz muito mais experiência, tem muita coisa na bagagem, mas os jovens também têm muita coisa que os mais experientes não têm. Então, tem essa visão de mundo totalmente diferente, está muito mais habilitado com tecnologia, que às vezes os mais velhos têm mais dificuldade. Então, o melhor é você ter esses vários exemplos, né, de diversidade dentro do seu time, compondo o time, e colocar todo mundo ali para conversar, para fazer mentoria reversa, porque ideias diferentes vão surgir, né? Então, quando a gente falou lá de criar um ambiente, é isso, né? Para que tenha sempre respeito, para que não tenha julgamento, bullying, etc, tá? E vou contar uma coisa para vocês que acho que faltou
Aqui fala um pouquinho, né, das mulheres, mas tem outros gráficos aí que mostram muito mais a questão das mulheres. As mulheres têm as habilidades do futuro muito mais desenvolvidas do que os homens, tá? Então a gente precisa cada vez explorar mais isso, né? A gente tem menos para aprender e mais para lapidar. E vocês, homens, vocês vão ter que se lascar um pouquinho aí para aprender mais, para lapidar mais, porque a gente já vem com isso meio que de fábrica, né? Então vocês precisam dar uma lapidada aí nessa questão de criatividade, criar conexões e trazer permitir, né, todos esses conceitos ali no dia a dia, né? As mulheres já nasceram prontas para gerir, os homens nasceram mais para executar, né? Então a gente tem que explorar, então é sempre bom ter mulheres ali no time também que vão trazer essa suavidade, essa criatividade, que muitas vezes time só masculino não tem, tá bom? Aí lá na etapa 3, né, para garantir esse espaço e tempo para criar. O que eu mais escutava quando eu era BP de RH era: Paulo, não tenho tempo. Nossa, aí eu queria mesmo montar um time ali de inovação, queria fazer isso aqui. Não dá tempo. Você não conhece a minha agenda, você não sabe como é meu dia. Eu não tenho tempo. Meu maior problema é tempo, 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 né? Parece que a dor aí mais comum de todo mundo é esse tempo para tudo, não é só para criar, né? Para fazer o one-shot, para fazer feedback, para fazer ação estratégica, treinamento e enfim, né? Então, a gente percebe que tanto os líderes quanto os times são muito operacionais. Tem muita gente envolvida no operacional, principalmente não, mas também em empresas de tecnologia, né? Então, não é só porque está numa empresa de tecnologia que está lá super apertando o botão fazendo tudo. Tem muita coisa, muito processo operacional em empresas grandes, em cargos altos e que estão lá enfiados em processos. E aí vira aquela bola de neve, eu não tenho tempo para inovar, e se eu não inovo, eu não poupo o meu tempo. Então, o que os líderes, né, precisam fazer para se capacitar, para depois poder capacitar o time? Como é que eles precisam entender isso melhor? Então, como é que a gente abre esse tempo? Esse ponto é importante, e aí pegando até o que você trouxe, Paula, sobre a questão das mulheres, eu concordo plenamente. Dentro dessa minha jornada que eu tive, quando eu trabalho muito com mulheres, então seja na parte operacional ou na parte tática, até mesmo em questões estratégicas, em formatando squads, ou seja, times multidisciplinares, e quando você tem as mulheres envolvidas nisso, o nível de ações e resultados você começa a ver em pouco tempo. E é uma coisa extraordinária. Agora, pegando esse ponto, quando você traz na questão de garantir o espaço de tempo para criar, todo momento a gente tem que criar algo, seja para resolver um problema, seja para fazer algo novo. Né? A questão é muito o que você trouxe. Se a gente não consegue enxergar os nossos processos, a forma de como a gente trabalha, que a gente chama de cadeia de valor, a gente vira um robozinho que hoje está sendo substituído muito pela IA, mas mesmo que você use a inteligência artificial de forma errada, ela vai te trazer resultados ainda errados. Agora, o que eu falo muito e que a gente vem trabalhando nas empresas tá bom, você quer colocar uma tecnologia, você quer colocar uma ação para funcionar, primeiro você tem que entender o seu processo. Como que a sua atividade, como que a sua área trabalha, quais são os seus fluxos operacionais. Porque parem e pensem, uma provocação que eu faço para vocês. Quanto tempo vocês já pararam para revisitar o processo que vocês fazem dia a dia, ou da sua equipe, da sua área? Se alguém aqui colocar que toda semana revisa seus processos, vocês estão anos-luz à frente de maioria das empresas. Porque as pessoas não param e vão criando o que eu chamo de Godzilla, né? Vários processos em cima de processo, em cima de processo, e quando você vai ver, você cria um grande Godzilla que depois, para você doutrinar e acalmar esse Godzilla, é um despejo de dinheiro enorme, de tempo e intelecto humano. Então, quando a gente fala de as pessoas não têm tempo para fazer as coisas, ou as pessoas precisam ser capacitadas, a gente precisa entender o nosso fluxo de trabalho. Onde que estão os desperdícios? Aí vai muito dos desperdícios do Lean, ligado com o modelo Toyota de fabricação de carro. Que, ou seja, você pega a sua cadeia de valor, de onde começa as coisas é onde termina. E como que essas coisas são feitas, aonde que você vê que poderia ser feito com melhor qualidade, com menos interações, alguma automação, e aí você vai criando esse ecossistema, eliminando desperdício, atraso, problemas, trabalho inacabado, troca de conhecimento, principalmente quando as pessoas saem, nossa, o conhecimento estava tudo com a Sol, ela saiu da empresa, foi embora. E aí? E outra, Aí né, Ale?
Fala assim, ah, mas por que que vocês estão fazendo esse processo? Ah, não sei, eu cheguei, já estava assim, então eu só continuei, Exato. né? Alice no País Deixando. das Maravilhas. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E É, aí depois falar, não tenho tempo, faço hora extra, tô com burnout e a série de coisas. Meu líder não dá atenção, mas enfim, tudo isso se engloba na cadeia de valor, no mapeamento de processo. E não é só o líder que tem que fazer isso, a equipe também tem que ser doutrinada, ou tem que ter essa expertise de olhar o que eu estou fazendo, está gerando valor? Será que eu poderia fazer de outra forma? Será que eu poderia automatizar? Então aí está o segredo. Né? Ligando naqueles 3 P's, pessoas, processos e produtos, você está no P do processo. Que aí você elimina. A gente tem pressão por resultado. Isso é fato. Se você não dá lucro ou não diminui custo, algum problema tem. Agora, como você vai colocar isso para tracionar? É olhando a sua cadeia de valor. Capacitação. O que eu tenho que capacitar? Hoje a gente tem capacitações em abundância no mercado. Online, o que for. O quanto que a gente tem hoje de capacitação de líderes. Se a gente pegar 15, 20 anos atrás, não tinha um treinamento de liderança. Porque a gente não foi doutrinado a treinar líderes e empreendedores. A gente foi treinado a treinar pessoas para trabalhar numa empresa e chegar lá e falar quem vai ser meu chefe. Só que você está contratando uma pessoa para resolver um problema. Você não está contratando uma pessoa para falar o que ela tem que fazer. Você tem que deixar o cenário começar a emergir. Você, como líder, dá o direcionamento. E aí você capacita naquilo que realmente gera valor, naquilo que realmente vai mudar comportamento, naquilo que realmente vai agregar conhecimento para novas tecnologias, para novas frentes, e não simplesmente gastar rios de dinheiros com capacitações que as pessoas vão lá, colocam só no LinkedIn e não serve para nada. Né? Não agrega valor nem para a pessoa que fez, e muito menos para a empresa e para aquele público que vai ser atendido. Faz sentido, Paula? total. E um erro que eu vejo muitos líderes cometendo é, né, tá todo mundo aí fazendo ou terminando, enfim, tá envolvido com orçamento e planejamento de 2025 nessa época, né? Em outubro começa a deixar a gente doido para olhar para orçamento e planejamento, né? Então, quantos de vocês, ou quem aí que colocou no planejamento orçamento do ano que vem, né, separou dinheiro para capacitação sua e do seu time, né? Então, quando tem que falar em orçamento, a primeira coisa que eu vi o povo cortar era ações de engajamento, ações de reconhecimento e treinamento. Era o que primeiro o povo tira. E aí, como é que você vai fazer seu time inovar sem capacitar adequadamente? E não é só a capacitação em tecnologias, em certificados de tecnologia, mas de tudo isso que a gente está falando, né? Em questões comportamentais, em saber trabalhar bem em equipe, em soft skills, em ter conversas difíceis, né, para os líderes saber dar um bom feedback, estruturar um plano de desenvolvimento dos liderados, gestão de tempo, que dói para todo mundo, produtividade, que é um workshop que me pedem muito, né, gestão de tempo e produtividade. Então, tudo isso a gente precisa reservar. Orçamento, tempo e colocar na agenda das pessoas. Colocar na agenda de vocês e colocar na agenda das pessoas também para que eles façam. Então, eu vejo também muitos líderes falando assim: ah, meu time vai, mas eu não vou, eu não preciso. Eu já fiz, eu já sei. Só que é o líder lá que é o primeiro causador de todos os problemas, né? E aí a equipe fala assim para mim: ah, Paula, mas o que adianta se o meu líder não vai fazer? Ele que devia estar aqui assistindo, né? Então a gente precisa ter um pouco ali, calçar as sandálias da humildade e ir lá e refazer alguns dos muitos treinamentos, workshops e mentorias que a gente já fez em algum momento na vida. E, de novo, a gente é long life learner, né? A gente precisa reouvir algumas coisas para ir lapidando conforme o nosso contexto atual. Sempre vai ter novidade. Né? Tem um dado do Fórum Econômico Mundial que eles falam que mais de 40% dos colaboradores precisam se atualizar a cada 6 meses. Né? E quem precisa de mais atualização? Quem está trabalhando diretamente com negócio, quem está trabalhando diretamente com tecnologia, com inovação, porque é isso que está mudando todo dia. Se eu estou lá trabalhando com, sei lá, vou dar um exemplo, um empacotador de supermercado, tá bom, ele não precisa fazer um curso a cada 6 meses, né? Mas esse público que está aqui agora precisa, né? Obrigatoriamente a cada 6 meses, ou talvez até um pouco menos. Às vezes, em 6 meses, muita coisa já mudou e não dá tempo. A gente precisa acelerar e antes, né? Então é isso, fica o recado aí para quem está revisando orçamento e planejamento, coloca tempo, dinheiro, energia lá para capacitação, ações de reconhecimento que a gente vai falar daqui a pouco, né? Engajamento, porque para
incentivar que eles inovem, tem que ter uma contrapartida, né? Ninguém vai fazer nada de graça. Como ele falou, a empresa quer lucro e quer cortar gasto. Teu colaborador quer salário, né? Quer dinheiro, quer férias, quer tudo isso. Então, o que que você vai dar em troca? E aí a gente vai lá para etapa 4, que é justamente ter os objetivos claros, que também é uma dor que eu vejo muito até hoje. Country Manager, né, o VP do Brasil, recebe aquela planilha linda e maravilhosa com as metas e objetivos lá do global, e repassa para os diretores. Os diretores repassam para o gerente, para o coordenador, na hora que chega lá no coitado do analista júnior, aquela planilha estratégica, global, e ele olha para aquilo e fala assim, eu não sei, nem imagino o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer no dia a dia, para onde que vamos. Então, deixa eu fazer o meu para garantir aqui e vou fazendo aquilo que no dia a dia vão me pedindo, né? E depois chega aquela frustração. Fulano, você não bateu a meta, mas que meta? Não, tá aqui, ó, te passei aquela planilha linda e maravilhosa, tá? Então, é fundamental de que vocês olhem, analisem, criem e customizem essas metas e objetivos claríssimos para todos que vocês têm no time. Então, chegou na tua mão a tal da planilha, né? Vai olhar o que é seu, o que é do teu coordenador, o que é do teu supervisor, o que é do analista júnior que chegou ontem, e depois explicar para todo mundo como é que aquele pedacinho de cada um vai fazer sentido. E sempre que possível, ter o time junto para construir um pedacinho ali das metas, tá? Então a gente sabe que a gente vai ter que implementar esse projeto até julho, né? Alguém tem ideias do que a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer? Quando eles participam da construção, dando ideias ali, o comprometimento ele é muito maior do que eu receber uma planilha goela abaixo que eu não sei nem interpretar o que está sendo pedido ali, né? Então, deixar isso claro é muito importante. E aí, Ale, eu queria que você comentasse um pouco, né? Além disso, quais são bons objetivos, bons indicadores, bons KPIs, né, para também colocarem aí nas metas do time, para que eles inovem. Como é que a gente vai? Não basta só incentivar, mas muitas vezes a gente tem que pôr uma meta lá, né? Então, sei lá, criar um projeto inovador por ano é o suficiente? É o tipo de objetivo que eles têm que ter? Fala um pouquinho disso. Acho que uma resposta bem forte em cima disso, o primeiro ponto que a gente tem que entender e já começar a aplicar, não é algo nada novo, tá, gente? Vocês estão vendo aí na tela que é um negócio que eu estou falando de 1954, quando começou a ser lançado, mas hoje está muito na moda, que são os OKRs, né? Objetivo Key Results, ou Objetivos Estratégicos Alinhados a Resultados Chaves. Ou seja, todo objetivo ele tem que ser mensurável, ele tem que ser mensurado de alguma forma. Pode ser um projeto, pode ser de uma forma de evolução ali em porcentagem. Ó, a gente está aqui, como por exemplo, em algumas empresas no qual eu passei, precisamos diminuir o churn de 8% para 6%. Legal. Então já temos um objetivo estratégico que é diminuir o churn. De quanto? Eu estou em 8, eu tenho que abaixar em 6. Como a empresa, e não é só a alta cúpula que vai fazer isso, mas como a empresa vai dentro das suas artérias, e as artérias que eu falo são os segmentos, são as áreas, com as suas devidas, com seus devidos diretores, gerentes e liderança junto com as equipes, e que vão fazer a diminuição desse churn. Vão desenvolver novos produtos, vão resolver produtos já existentes, enfim, uma série de fatores que podem alavancar, que vai gerar os gatilhos para a gente sair de 8 e chegar a 6. Isso tem que estar muito bem claro numa visão estratégica e numa visão corporativa, e não simplesmente na mão de uma pessoa. Então, isso vem lá desde o do Peter Drucker, depois isso começou com o Andy Grove na Intel, quando ele começou a criar um modelo de objetivos, resultados chaves alinhados aos negócios, quando o Peter Drucker trouxe uma visão de business. E aí a coisa começou a pegar quando o John Doerr começou a colocar isso para dentro do Google, onde o Google ele criou um modelo de OKRs e foi aplicar isso dentro do Google. E aí, nisso começou, o Google ele nasceu em cima desses objetivos e resultados chaves. Lá atrás, começando com um cenário de busca e depois se tornando a empresa que nós conhecemos hoje. E foi exatamente com essas palavrinhas, com objetivos e resultados chaves. Agora, como você começa isso? Primeiro, você pode começar aculturando a empresa, ou seja, o que é isso? Onde que come? Como se reproduz? O que eu faço? Tem que fazer algum curso em Harvard para entender isso? Não, você precisa fazer
um alinhamento estratégico ali, mais com a liderança, para entender quais são os objetivos, o que nós queremos para 2025. Então, você vai ter um objetivo ou vários objetivos. Desses objetivos priorizados, você vai descer, tá bom, desses objetivos, o que eu quero atingir de resultados? Eu quero atingir isso, isso e isso. Você pode quebrar de 1 até 5 resultados chaves. Com base nessa estrutura organizacional, esses objetivos estratégicos, você desce para a companhia. Você vai, olha, nossos objetivos para 2025 são esses, os nossos resultados que precisamos atingir são esses, e aí todas as áreas começam legal. Como que eu vou receber isso e como que eu vou fazer isso acontecer? Né? Não é uma coisa top-down, a gente tem que atingir isso e nós vamos fazer isso aqui. Como muitas empresas, eu já vi, já presenciei isso. Então, outro exemplo, quando a gente criou o banco digital, falou, nosso objetivo era criar o banco digital. Né? Eu lembro até hoje o Henrique Meirelles falando isso, numa mesa com 10, 15 pessoas, eu ali cuidando na frente de governança, não sabia nada de banco, mas eu sabia de uma coisa, tá bom, como que a gente vai fazer com que uma pessoa abra uma conta sem precisar de um gerente? Então, esse era o grande objetivo. E aí, simplesmente, ele quebrou esse objetivo, falou, ó, fica um pedaço com você, outro pedaço com você, um pedaço com você. Eu preciso que vocês saiam daqui, façam uma lição de casa, para ver como que nós vamos fazer esse objetivo, como que a gente vai fazer um banco digital, com esses resultados chaves. Abertura de conta digital, segurança, tal, e regulamento. Que a gente teve que ir lá no Banco Central falar para os amigos inovadores, na época, que nós não vamos ter mais gerente de banco. A gente vai ter uma conta digital. Então, vocês imaginam o quanto que a gente foi crucificado e chamado de louco. E aí depois a coisa virou. Mas foi exatamente nisso. A gente fez uma lição de casa e falou: para a gente fazer os objetivos ali, atingir esses objetivos, cada área vai fazer desta forma. E não é uma coisa certa, são hipóteses que vão sendo feitas de forma incremental e você vai gerando esses resultados. Aí você começa a criar o quê? Uma cultura de objetivos estratégicos, onde todo mundo participa dessa construção e executa um modelo de como vai ser feito. E aí nisso você tem todo o objetivo, os resultados chaves acoplados, porque aí todo mundo vai para a mesma direção. Apesar com ações diferentes, não tem problema, mas está todo mundo chegando na mesma direção. É isso que você começa a criar uma cultura de OKRs, de Objetivos Key Results. E quando a empresa não tem assim um mega projeto de inovação como foi ali no Banco Original, né? Então eu estou lá na minha empresa, uma empresa normal, né, que tem uma inovação aqui, uma ali, mas não tem um grande projeto. Como que eu posso fazer lá na minha área? O que você Perfeito. sugere, né? Isso também não serve nada para questões novas. Você pode pegar o que você tem hoje e aí você primeiro tem que identificar quais problemas precisamos resolver ou quais ações precisamos fazer. E aí desse brainstorm você começa a linkar, conjunto com essa liderança, qual que é o objetivo maior que a gente precisa executar. E aí dessas nuances e desse brainstorm vai surgir, vai emergir um objetivo e desse objetivo você vai quebrando em resultados chaves. Seja para melhorar processos, seja para contratação de pessoas, seja para melhorar sistemas internos, diminuir custos operacionais, não importa. Algo que já existe, que a gente precisa sair de um aquário que está todo mundo e ir para um outro aquário que só tem a gente, um mar azul de oportunidade. Algo já existente, ou fazer algo diferente. Então, você pode aplicar isso desta forma, dentro do seu contexto, seja área de tecnologia, seja área de varejo, saúde. A área de saúde hoje está usando muito esse tipo de modelo, né? Unimed, Uniodonto, empresas que eu tenho participado muito do corpo diretivo ali, começando a aplicar isso dentro das suas estruturas, conhecendo o seu processo e modificando coisas já existentes, né, melhorando, ou, obviamente, inovando com o uso de IA, com o uso de novas tecnologias para facilitar o dia a dia operacional e também tecnológico. E aí a gente vai lá para a última etapa, então, né? Depois de tudo isso, e já pegando o gancho dos últimos dois, né? Como é que a gente reconhece, né? Como é que a gente dá autonomia para os times? Então, vamos propiciar um bom ambiente, vamos trazer diversidade, né? Vamos deixar tudo ali muito claro. E aí eu tenho que deixar o povo fazer, né? Não adianta pegar o melhor currículo, contratar um super, hiper, mega talento, promover a pessoa e depois falar assim, não, não, peraí, você vai fazer desse jeito. Não, não, é assim que funciona. Não, aqui sempre foi assim, né? Então, dar autonomia para alguns líderes é muito difícil, né? Que não querem largar o osso, não querem largar o operacional, não querem largar aquilo que estavam
acostumados a fazer por tanto tempo, que tem tanta experiência, né, que sabe resolver assim tão rapidamente, né? Então, como é que eu vou delegar para a Paula se ela vai estar fazendo um outro jeito? Meu Deus, né? Não, não é assim que faz, Paula. É desse jeito aqui, né? Então, dá para chegar no mesmo resultado de várias maneiras. Então, autonomia é uma coisa que a gente tem que falar bastante, né? Para você poder crescer, para você poder subir enquanto líder, você tem que deixar alguém no teu lugar. E esse alguém tem que ter autonomia, e esse alguém precisa ser desenvolvido por você, né? E assim que esse alguém começa a dar frutos, trazer inovação, aumentar a produtividade, alta performance, você tem que reconhecer de alguma maneira, e que também é outro calcanhar de Aquiles, né, da liderança. Como é que eu vou reconhecer se eu não posso dar aumento? Né? Então, tem muitas outras maneiras de reconhecer também, né? Então, vamos falar um pouco disso, de como dar autonomia para o pessoal, né? E como é que a gente faz para reconhecer. Esse ponto é o que eu mais gosto, e ser bem pragmático e direto com vocês, como eu falei ali na etapa um, as pessoas, todos nós não fomos doutrinados a ter autonomia. A gente sempre foi doutrinado a estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, talvez um mestrado, doutorado e trabalhar numa grande organização. Hoje, essa nova geração que já está vindo toda tecnológica, eles não querem mais isso. Eles viram que tem a potencial de quantas empresas você vê, startups que se tornaram big techs do dia para a noite, porque tinha um propósito, tinha um cenário, tinha uma mudança, uma ação que mudava comportamentos dentro da sociedade. E aí, esse cenário, essas pessoas já nascem com um cenário de autonomia. Já, cara, eu não vou ficar aqui escutando um cenário aqui ou outro. Eu vou, acredito no meu propósito, acredito nas minhas ações e vou fazer acontecer. Então, é muita questão de proatividade. Eu gosto muito de ter pessoas muito mais proativas do que aquelas pessoas que você precisa empurrar para fazer alguma coisa. Porém, essas pessoas precisam ser preparadas. A gente precisa, os líderes hoje precisam dar autonomia às pessoas, poderes, ou seja, tomadas de decisões. Muitas pessoas, e eu já vi isso, elas travam. Por quê? Porque não foi preparada. E aí, nisso, quando a gente fala de ter autonomia, tem muito de você criar um ambiente seguro para você inovar, para você questionar, para você testar, para você fazer alguma validação, uma liberdade ou uma confiança com o seu gestor direto e com o time, né? Ou seja, como que a gente pode explanar as coisas aqui sem ser crucificado. A questão de você ter uma deficiência, seja ela de hard skill ou soft skill, e como que você pode trabalhar essa deficiência, essa melhora do que ser jogado ali, que nem jogador de futebol. Você não está jogando bem, tira, coloca outro. Mas por que, que ele não está jogando bem? O que está acontecendo? É psicológico? É físico? Como que você trata isso? Então, eu falo muito que os líderes hoje ele tem que ser técnicos de futebol, ele tem que entender o seu time e aflorar da melhor maneira possível. E uma dessas ações é você começar a dar autonomia para que as pessoas aflorem ali os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, para que você consiga entender, no modo geral, como essas pessoas tracionam. E aí é um ponto muito forte que a liderança ela tem que treinar, tem que saber também direcionar essas pessoas. Às vezes você está com uma pessoa que não está tracionando num departamento ou numa ação, mas se você colocar ela em outro lugar, ela vai tracionar brilhantemente. Então você tem que conhecer o seu contexto e essas pessoas onde que elas podem tracionar mais e preparar isso para esse mundo digital, porque hoje nessa era exponencial a informação ela está na palma da mão. O que vai diferenciar profissionais e líderes é o que você faz com essa informação. E aí de novo, treinar substitutos. Eu sempre cresci e conseguir alavancar novos ares quando eu consigo treinar pessoas muito melhor do que eu e deixo elas ali naquele posto. E isso vai me, consequentemente, vai me abrir novos ares, abrir novos desafios e deixo essas pessoas que hoje antes eram analistas, estagiários, hoje já são coordenadores, gerentes, diretores, alguns CEOs, porque tiveram o poder de autonomia de crescer e de se habituar muito forte nessa era exponencial. Então, essa é a dica que eu dou muito forte e mão na massa, é prática, é dia a dia, é conhecimento. Que nem outra vez, como a Paula falou, que ela vai mostrar mais à frente, sobre feedbacks. Feedbacks é diário. Aquela avaliação de desempenho que a gente tem nas organizações, no meu contexto, aquilo já é falido há muito tempo. Não serve, né? O que eu vou avaliar uma pessoa em dezembro que ela fez em janeiro de 2024, né? Então, são contextos que até entendem em alguns momentos, mas o feedback ele tem que ser diário, ele tem que ser mensal. Eu sempre
dentro dos meus colaboradores, gerava agendas de feedbacks mensais, com planos de ações, com cenários e dia a dia. Não precisa ser um ritual, uma agenda fechada no dia a dia, no café, nas ações, no momento de crise. E é no momento de crise que você vê que as pessoas se aparecem, né? Aquelas pessoas que se escondem e aquelas pessoas que não. O Paula, o Sol, o Roberto, qual que é o problema? O que que a gente tem que fazer? E aí essas pessoas a gente tem que avaliar e prepará-las bem, porque vão ser futuros líderes com grande capacidade. É isso mesmo. E aí, falando em feedback, né? Quantos feedbacks? Escreve aí, vai. Quantos feedbacks vocês costumam dar para o time no ano? Boa pergunta, hein? Quantos Boa. feedbacks vocês dão para os seus liderados no ano? Consigo calcular, não, Paulo, são vários. Ah, Eu sempre Ó, procurei dar na feedbacks. média, mais ou menos, Roberto. E lá no anual, aí, umas 4, 5, 15, 16 vezes. mensal para os liderados Tá diretos. bom, Às tá vezes, bom. às vezes corre semanalmente. Muitas vezes quando Aham, acontece um fato específico, né? tá. Muito bom. Vocês estão afiadinhos, então. Olha só, Excelente. né? O Ale estava falando ali, né, da Spotify, que dá essa autonomia, que tem essa cultura, né? E a gente viu recentemente lá na Amazon de que ele dizendo assim, ó, vai voltar todo mundo para o escritório e quem não estiver feliz que saia, né? Então, enquanto algumas culturas promovem essa autonomia, então eu não contratei criança, né? Eu contratei talentos, eu não contratei qualquer um. Então, se eu trouxe essas pessoas boas para trabalhar comigo, deixa elas trabalharem, né? Enquanto outros falam assim, não, vem aqui no meu nariz que eu quero ver o direitinho que vocês estão fazendo, quem não estiver feliz, saia e sou eu que mando aqui, né? Então, essa diferença de cultura, onde é que as pessoas vão inovar, estão propensas a inovar mais? Será que nessa que dá essa liberdade ou naquela que eu tenho que já ir emburrado para o trabalho porque eu não queria voltar para o presencial, né? Não todo dia. Então, aí a gente vê a questão do ambiente, do contexto, de conhecer os seus colaboradores, né? E a questão do feedback que eu estava trazendo para vocês ali na GPTW também, uma outra coisa que a gente consegue medir, né, a correlação entre quanto mais feedbacks eu dou, mais a empresa está em ritmo acelerado de inovação. Lembra do IBR que eu contei para vocês agora há pouco? Então tá aqui, ó, tá provado. Empresas que têm líderes que dão mais de 3 feedbacks estão em ritmo muito mais acelerado de inovação. Por quê? Porque é no feedback que você vai tirar as dúvidas daquelas metas, se estão claras ou não, do que eu tenho que fazer no meu pedaço, se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem, quais são os meus gaps para corrigir, quais são os meus pontos fortes que eu vou explorar, quais são as minhas expectativas, o que eu tenho que fazer daqui para frente, né? Como é que você, líder, vai me ajudar, vai me capacitar, vai me apoiar, vai me mentorar? Tudo isso é discutido aqui no seu momento de feedback, tá? Como o Roberto falou ali, que dá muitos, né? A gente tem aqueles momentos formais da ferramenta da empresa no ano. E nesse momento formal, não deve ser uma surpresa, né? Como o Ale falou, não vou deixar, aconteceu lá em janeiro, vou deixar para falar em dezembro. Não, eu vou pontuar. Ali, aconteceu, vou pontuar, vou alinhar. No momento formal ali da revisão de avaliação, eu vou registrar na ferramenta, né? Não é para eu esperar só aquele momento para conversar e tudo que eu preciso com o colaborador. Então, se ele está indo bem, se ele está indo mal, não deve ser uma surpresa. Se ele vai ser demitido, né? O gato subiu no telhado, não deve ser uma surpresa quando você chamar na sala para desligar. Nem deve ser uma surpresa também quando você chamar na sala para promover. E até para os colegas que estão do lado, vai ficar mais fácil também de perceber, não, realmente, olha, a Sol mandou muito bem, então a promoção dela é merecida. É verdade, faz total sentido, não vou nem questionar, tá? Então, quanto mais vocês estão perto, próximo do time, vocês vão proporcionar aquele bom ambiente, um espaço seguro, né? As metas ficam claras e aí eles se sentem mais confiantes para conseguir inovar. E quanto à liderança, também. Né? Ali na GPTW, a gente pontua também os líderes através de 8 perguntas nesses 5 estágios. O líder inconsciente, que é aquele que não sabe nem o que está fazendo, né? Quem foi que pôs a tartaruga em cima do poste, que às vezes a gente se depara com os tipos assim, né? Foi promovido porque, não tinha mais o que fazer com a pessoa, então, promovi. Outra coisa, gente, reconhecimento não é só promoção e não é só dinheiro, tá? Pode ser o teu agradecimento formal, informal. Quantas colaboradores falam assim, nossa, eu me lasquei de trabalhar aqui fim de semana, tudo, mas nem obrigado eu não ouvi. Então, dizer obrigada é reconhecimento nos momentos formais, nas reuniões, fazer um cartão, colocar foto lá na tela para todo mundo ver, exposição, né? Então, trazer em
reuniões mais importantes, convidar para visita no cliente, isso é reconhecimento. Projetos mais complexos, diferenciados, aquele cliente, né, que é muito legal de trabalhar, também é uma forma de reconhecimento. Dar folga, né, day off no aniversário. Ah, mas não é política da empresa. Beleza, mas na minha equipe eu vou dar como reconhecimento. No dia do aniversário a pessoa vai descansar, tá? Então tem uma série de reconhecimentos que dá para a gente fazer que não precisa necessariamente tremer nas pernas para falar de promoção e de aumento de orçamento, tá? Claro que em algum momento a gente precisa falar, mas tem muitas outras alternativas antes disso. E aí, esse líder que todo mundo quer trabalhar, que inspira, que engaja, que treina, que capacita, que permite a inovação, que forma substitutos, que desenvolve o time, que tem alta performance, as empresas que têm esses líderes estão em ritmo muito mais acelerado de inovação. Está comprovado aqui, tá? 49% das empresas que mais inovam têm o líder mais capacitado, mais pronto, preparado para falar sobre tudo isso com o time, né? Então, quanto mais feedback, mais inovação. Quanto mais o líder está preparado, muito mais inovação, né? Então, a gente precisa trazer sempre alguns pontos que são importantes, né? Para que vocês percebam ali, putz, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso lapidar, isso aqui eu não sei nada, preciso aprender, né? Para tirar todo mundo aí da zona de conforto. E aí, eu sempre faço essa pergunta para os meus mentorados e nos outros encontros, nos outros workshops, né? Se tiver 10 concorrentes para uma oportunidade ali dentro da sua empresa, depois de tudo isso, né? Você seria escolhido? Ah, Paula, sim, estou fazendo tudo isso perfeitamente, então, ó, vamos lá, vamos para as cabeças que eu sou potencial. Ou em alguns outros momentos você pode até falar assim, putz, não, então eu preciso dar uma caprichada aqui para na próxima oportunidade eu estar concorrendo ali de igual para igual, né? E esses momentos, eles exigem coragem, né? Porque sem inteligência emocional, sem os soft skills, sem os rituais de gestão bem bonitinhos que a gente colocou ali, né? Como é que a pessoa vai inovar se está até aqui de tarefa para fazer, né? Como é que você vai capacitar o time se você também está no operacional cheio de tarefa até aqui para fazer? Sem essa boa comunicação, sem a tecnologia a seu favor, fica muito mais difícil de fazer isso sozinho. Então, assim, ó, eu de bate-pronto, desenvolvendo líderes há mais de 15 anos, eu já vou dizer assim que não seria, tá? Ah, Paula, mas eu vi fulano lá que foi promovido, nananã, que era lá o tal do líder inconsciente que não sabia nem o que estava fazendo. Tá bom. Uma vez ou outra, a gente já passou por isso, todo mundo já viu umas aberrações assim, né? Mas isso não se sustenta. Não é mais o que as empresas querem, o que os grandes líderes pedem, o que o mercado pede e principalmente o que os times pedem, tá? Os times não estão mais assim calados e obedecendo e tolerando tudo. Eles vão questionar quem pôs essa pessoa aí, imagina, eu não aceito esse líder. Então vão pedir para sair, vão pedir para mudar, ou o líder acaba saindo, tá? Então a gente tem muito mais pessoas cobrando da gente, líderes, a nossa melhoria, a nossa capacitação. A gente tem que se lapidar o tempo todo. Então, a gente precisa tocar nessa parte do desconforto para crescer. A dor traz o crescimento. Hoje eu falei para um mentorado de manhã, né? Seria muito melhor a gente aprender pelo amor, né? Mas às vezes tem que ser na dor mesmo, tomar umas bordoadas para a gente aprender, né? Só para crescer. Alguém tem que pôr o dedinho ali na ferida para a gente entender que fiz uma besteira, então agora eu preciso me mexer. Como o Ale falou, o seu conhecimento é o seu diferencial competitivo. O que você faz? Como é que você trabalha essa informação, esse conhecimento adquirido, né? Agora eu estou lapidando, fico cada vez melhor. Então, esse é o seu diferencial competitivo para continuar relevante no mercado, né? E até para que você tome decisões melhores dentro da empresa, para sua carreira, né? Para o seu crescimento. E como a gente está sempre na fase beta, nunca está 100% finalizado, a gente está sempre em teste, né? Vai para uma sprint, volta para sprint, está sempre em lançamento, né? Porque a gente está sempre, a gente precisa disso, né? De estar sempre se melhorando. Ou então é como um Waze, né? Sempre recalculando a rota. Então, eu acho que é por ali, putz, tem um caminho novo que eu posso seguir. Acho que eu já sei, descobri agora que eu não sei tanto assim. Descobri que eu preciso lapidar tal coisa. E é isso. E aí tem dois caminhos, né? Vocês podem fazer tudo isso sozinho, também dá certo. Eu muita coisa aprendi sozinha também, demora mais tempo, mas tudo bem, né? Quem opta por aprender sozinho vai levar mais tempo do que seguir um mentor, fazer um trabalho de mentoria, fazer um treinamento, fazer uma capacitação que vai diminuir
todo esse caminho que tem a percorrer, né? A tecnologia, ela está avançando numa velocidade, assim, exponencial que a gente não consegue acompanhar, é impossível. Então, a gente não tem mais todo aquele tempo para aprender, para treinar, para colocar em prática. A gente precisa daquilo que nos acelere, que acelere a nossa carreira, né? E aí, pensando nisso, do meu lado aqui, vendo muitos líderes de tecnologia ou não, que focam muito na ferramenta e pecam no comportamental, e quando eu fui conversar ali com ele falou assim, nossa, Paula, é isso mesmo, né? Eu vou lá, falo de inovação, mas a principal dor desses líderes, dessa galera, é justamente no soft skills. E aí a gente pensou, então, em trazer para vocês, né, misturar o melhor dos dois mundos. Então, o que tem de metodologia ágil, né, o Ale vai trazer, e eu complemento aí com as soft skills, que tudo que a gente viu agora das 5 etapas de inovação é tudo soft skill, né? A gente não trouxe nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia, é tudo soft skills. Então a gente pensou e preparou aí para vocês um banho de loja sobre esses dois temas, sempre complementando ali como você vai desenvolver bonitinho a tua soft skill para que o seu time, para que você inove, começando lá em fevereiro. São 6 noites, 18 horas. Eu vou deixar o Ale explicar um pouco mais aí do conteúdo também. Perfeito. Pode seguir já o slide. Aí vocês Uhum. peguem o QR Code e qual que é o objetivo desse cenário? Hoje a gente tem vários tipos de treinamento que falam sobre métodos ágeis, cenários, etc., ou só de soft skills, etc. Ok, só que a gente vai fazer os dois mundos aplicado na prática, ou seja, o que você vai fazer ali, situações, trazendo contextos, trazendo a realidade, como que você pode aplicar modelos, aplicar técnicas dentro das expertises que tanto eu quanto a Paula tivemos, e aí, obviamente, dentro da turma que vai estar também, que vai trazer uma riqueza de detalhes, de expertise também, aplicado nas melhores práticas que a gente tem hoje no mercado. E aí, disso, a gente cria, né, um curso. A gente fala que é inédito porque você vai misturar os dois mundos, né? Como eu falei, tem muita coisa no mercado, mas são separados. Como que você coloca isso para tracionar junto? Que vai desde a estratégia, o tático e o operacional. E, de novo, não é só tecnologia, mas sim a forma de comportamento, a forma de como você executa, a forma como você olha o seu contexto, a forma como você lidera, a forma de como você se autocritica. Às vezes você para e pensa e fala, pô, será que eu sou um líder mesmo? Será que eu estou preparado para isso? Será que eu não sou mais um especialista? A famosa curva Y, né? Às vezes, muitas das nossas gerações mais experientes, para não falar outra coisa, mas a geração mais experiente, elas foram se tornando líderes por uma situação de cenários de salário. Não, imagina que um especialista pode ganhar 20 mil reais. Não, tem que ser um coordenador, tem que ser um gerente. Hoje você já não tem mais essa visão. Hoje você tem várias quebras de paradigmas. Hoje as áreas de RH, como a Paula falou, que a gente chama hoje não é mais RH, né? Recursos humanos, agora é gente de gestão, people, etc., porque recurso não são pessoas, e sim são tecnologias e materiais. Você começa a quebrar paradigmas de outra forma. E qual é o problema de eu ter? Já tive na equipe especialistas ganhando quase um salário de um líder, mas e os papéis e responsabilidades? E a liderança que ele tem? E a questão de cenários críticos que ele resolve? Tudo dentro do seu contexto. Então, o que eu estou trazendo aqui são algumas provocações, vai de cada contexto empresarial, mas a gente tem que sair da zona de conforto. E aí você tem que ter um olhar 360. E nesse treinamento é onde que a gente vai trazer isso. Vão ser 6 noites de 3 horas, onde que a gente vai mesclar todo um cenário de agilidade com um cenário de soft skills, para preparar, ou pelo menos dar um pontapé inicial de uma forma inédita, de uma forma diferenciada, para pessoas, para líderes, gestores, diretores, C-level, especialistas, o que for. Não tem um público tão assim fechado, mas mais que já teve essa vivência ou quer se especializar e mudar e ter no sítio do Batman algumas coisas novas, algumas coisas já aplicadas para evoluir dentro da carreira e nas ações do dia a dia em 2025. Então, pegue o QR Code aí na tela de vocês para fazer as inscrições e a gente tem um cenário bem legal de Black Friday, né, Paula? Isso mesmo. Então, o curso, a gente pensou em 3 coisas, tá, para vocês. O curso 1997, que é um valor de mercado, é o que vocês acham geralmente por aí, com temas parecidos. Só que a gente pensou também em trazer para vocês uma mentoria. Então tá, fiz o curso, surgiu aqui 500 mil coisas, 500 mil dúvidas, como é que eu faço especificamente para mim,
né? Como é que eu resolvo esse case específico? Então, na Premium, você vai ter também mais uma sessão de mentoria para a gente dar atenção total para o teu case, para o teu desafio, para o teu problema e como é que você vai resolver ele. Ou também, se quiser acompanhamento mais longo durante o ano, então a gente dá o direcionamento, depois vai acompanhando a evolução disso, né? Com 4 mentorias ao longo do ano, o ideal seria uma por trimestre, para fechar esse ano certinho, aí o VIP. Só que para os 3, até o dia 22 de novembro, que é o dia do meu aniversário, por isso eu vou dar 22% de desconto, tá? Então vocês conseguem ter o desconto para os 3 produtos aqui. É Excelente. isso! Peguem aí os pontos. E aí, gente, eu sei que passou um pouquinho do horário. Se a galera tá aqui é porque tá gostando, ótimo, maravilha. Se alguém tiver algum ponto, alguém quer trazer algum cenário, algumas pessoas saíram e deram feedbacks excelentes. Mas se alguém tem algum ponto, algum contexto, fique à vontade de abrir o microfone e colocar a sua opinião, sua dúvida, a gente fica à disposição. Valeu a pena o investimento de todos, galera, nesse tempinho? Faz tempo. Não, mas agradeço. Eu te acompanhei aí quase desde o princípio, foi muito bom. É bom a Legal, provocação, porque a gente não para muito para pensar, né? Exato. é E verdade. aí as provocações que vão fazendo com que a gente pense. Valeu a pena? Muitos Júlia? insights legais, né? E realmente a gente vê na prática que a grande maioria dos líderes não pratica nada disso, né, gente? Então é muito engraçado. Você tá recebendo feedbacks de altíssima performance e de repente você é desligado do nada, né? Ou o contrário, né? A pessoa tá super com desempenho horrível, né? E fica. E aí ela continua na empresa por muito tempo e todo mundo reclamando, né? Então, eu acho que, infelizmente, é uma grande realidade hoje nas empresas, né? Até cargos mais altos, inclusive, do que os de gerente, as pessoas não têm facilidade em fazer uma gestão mais transparente mesmo, né? Um bate-papo mais produtivo, que pense no crescimento do time mesmo. Ninguém quer Uhum. colaborar com o crescimento, eles querem que a pessoa já saiba tudo de tudo, né? Isso. E não colabora realmente com o seu desenvolvimento, né? Fica muito. Eu brinco que é camisa de super-herói, né? Você põe a camisa de super-herói e tem que dar um jeito de resolver, né? Então, muito bacana. E parabéns aí pela iniciativa, tá? Achei bem legal mesmo, como sempre, né, Abdala? Ah, sou Os suspeito, conteúdos Sol. muito bons. Obrigado você pelo seu tempo e investimento aí junto com o Eduardo, com o Mário, com o Alex, com todo mundo e show de bola. É isso mesmo, você falou curto e grosso e essa é a realidade. A gente tem que trazer essas realidades mesmo, porque só ficar na filosofia não adianta, né? E aí, como eu falei, contextos são contextos e a gente tem que buscar sempre o melhor e quem faz o profissional somos nós mesmos. E aí você vai se encaixando e melhorando cada vez mais dentro dos desafios propostos aí. Isso aí, te espero ver na turma de fevereiro, então, hein? Vamos lá, hein? Para não Vamos cometer lá, os turma. erros, né? Isso aí. Obrigada, viu? Boa noite para Obrigado a Obrigada a todos. você. nós. E o Valeu. Eduardo? Eu vou na mesma linha da Sol. Eu acredito que vou levar vários insights daqui, né, para o meu contexto, né? Ele é bem peculiar aí, acho que a Paula conhece um pouquinho mais. Uma empresa extremamente tradicional, então é difícil você ter uma cultura de inovação em alguns pilares que realmente as empresas tradicionais não têm, né? Mas ali vários contextos de liderança, de comportamento e etc. que me dão insights, né, para o futuro aí. Muito Perfeito. bom, Legal. parabéns pelo conteúdo, né? E no aguardo aí de novas palestras e insights aí para a gente sempre estar aprendendo junto.